E aí, pessoal de Monte Alto, meu nome é Rogério Melani. Como vocês sabem, eu trabalho na prefeitura desde o dia 1º de janeiro de 2017. Eu sou jornalista e por isso eu tenho o dever de dar o meu testemunho para você, para sua família, para os seus amigos, para os meus amigos, das coisas que eu vi e que muita gente não sabe que aconteceu nessa prefeitura durante esse tempo. Estou aqui fazendo esse vídeo no meu escritório porque eu acho muito importante as pessoas saberem dessas coisas. Eu quero falar de uma pessoa com quem eu trabalhei durante esses últimos 4 anos. Uma pessoa que nesse vídeo eu vou chamar de cara. Eu fui diretor e depois secretário da prefeitura nesse mandato. Estive muito perto das decisões que foram importantes nesse período. Passei muito tempo no gabinete do cara, falando sobre a cidade, discutindo problema, também soluções para as pessoas, para os bairros, para o nosso distrito de Aparecida. Ao longo desses 4 anos, eu vi esse cara colocando em prática um ideal muito forte que ninguém conseguiu quebrar ou abalar. Ser honesto em tudo, ser justo com todos, tanto pessoas quanto empresas que lidavam com a prefeitura. Acima de tudo, seguir a lei. Com o cara não tem conversa. Pode fazer? Faz. Não pode? Não faz. E segue o jogo. Por causa disso, muita gente fala mal dele. Porque é natural, né? Todo mundo quer tudo na prefeitura. E muitas vezes tem que explicar que não pode. E aí o povo fica daquele jeito. Mas apesar de tudo, do impedimento, da falta de dinheiro, problemas com o Estado, governo federal que são lentos demais, ele realizou muito. E bota muito nisso. O cara fez, na minha opinião, milagre. Eu que achava que eu sabia um pouco, eu fiquei assustado quando nos primeiros meses eu percebi a capacidade de trabalho e de acompanhamento de tarefas do cara. Se precisa falar com um deputado, ele já liga na hora. Se precisa falar de alguma secretaria de São Paulo, ele liga na hora. E é sempre bem atendido. Porque todo mundo respeita ele. Porque ele é correto. Porque ele fala em valor. E as pessoas percebem quando o cara quer fazer as coisas direito. Até aqui no fórum Monte Alto, promotores e juízes respeitam ele. Porque tem diálogo, tem trabalho em conjunto. Eu mesmo muitas vezes vi o cara preocupado no gabinete. Ele me dizia, nós precisamos ajudar tal pessoa, precisa organizar isso, precisa ir para São Paulo. Eu via também, puxa, mas isso está demorando muito. Chama aquele lá, chama o outro, o Estado não está liberando, tem que fazer o projeto, tem que refazer, tem que mandar documento. E sobre São Paulo, eu falei mais de 10 vezes para ele, cara, compra um carro novo, arruma um motorista. É perigoso você ficar com esse carro aí, 2005, fazendo bate e volta de São Paulo, no mesmo dia. E outra, chega de noite, dorme no hotel lá, depois descansa e volta. Não, Rogério, eu tenho que economizar, já aprendi isso com meu pai, é dinheiro público, tem que respeitar. Até hoje ele tem o Astra preto do início do mandato da ex-prefeita Silvia. Que aliás, né, a Silvia ele tem um respeito e admiração enormes, porque ela fez 2 grandes mandatos, você sabe disso. Outras coisas que eu vi. Ele chega no gabinete correndo como sempre com um papelzinho, tipo assim, na mão. Eram as ruas que o povo pedia para recapear ali e ia anotando. E aí na hora de fazer o projeto ele falou, tem que fazer essa, tem que fazer essa, tem que fazer essa. Depois eu te passo mais. Ele falava assim pros engenheiros. No gabinete, ele atendeu a cidade inteira, acho que mais de 5.000 atendimentos, mais ou menos. Ficava lá 2 horas conversando, explicando. Né, pessoa simples às vezes, ele entendia, conversava sempre educado, fala baixa, explica. Aí eu sempre falava para ele, cara, você é um monge, você aguenta ficar falando isso para todo mundo, toda hora, toda vez explicando a mesma coisa? Ele fala, não, é assim, tem que ser assim, tem que atender, tem que explicar. E além de tudo, é um fazedor de projetos. Fica o dia inteiro organizando recap, construção, ampliação, modificação, projeto de lei. Pedir dinheiro para deputado nem se fala. E o resultado está aí. Monte Alto avançou muito em obras e serviços para a população. O cara sempre se preocupou com a saúde, em arrumar médico, consulta, remédio, cirurgia, conseguir vaga em Ribeirão, transporte para quem precisa.
E ainda eu vejo as pessoas falando mal dessa área em Monte Alto. Ele se dedica muito pela saúde. Isso é porque eu vejo, não é porque eu ouvi falar não. Uma outra ocasião, por conta da pandemia, pandemia, ele sofreu muito com essa história, mas nunca transpareceu. Ele disse assim uma vez: Rogério, tem que ver aí esse comércio, não pode fechar, como é que as famílias vão ficar? Esse é o cara que pensa nas pessoas. E assim ele fez. Segurou a bronca e teve uma das melhores gestões da Covid-19 da nossa região. Tem até a estatística dizendo isso. Ele pensa o tempo todo. Merenda dos alunos, projetos, estudantes, almoxerifado, pagamento de funcionário em dia, então, nem se fala. Brincadeira. Ele é assim. Sabe essa caneta aqui? Ele tem o costume de usar uma igual e aí ficar lendo e riscando os pontos das leis, dos ofícios, que ele estuda. E eu que gosto de estudar, eu sei. Ele entende, ele vai atrás. E aí ele fica bem preparado, cada vez mais preparado. Ele tem lá, do lado da mesa dele, lá uma lei, a lei orgânica do município que fica ali. E ele fica estudando, riscando, aí ele repete artigo, inciso, todos os detalhes das leis e explica as coisas para as pessoas. E aí alguém vai dizer: pô, mas Rogério, esse cara é perfeito. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando o que eu vi. Ele, sim, demorou para tomar algumas decisões, foi criticado, mas foi porque ele procurou não errar e não prejudicar a cidade. Uma estrutura de 1.600 funcionários, orçamento de 150 milhões. Pensa que é brinquedo? Tem que pensar muito antes de fazer qualquer coisa. E esse é o diferencial dele, ele tem responsabilidade, ele não sai prometendo qualquer coisa por aí. Muitas vezes eu entrava afobado no gabinete e falava: ó, o pessoal tá falando mal de você, nós temos que revidar, tem que ir pra cima. Ele falava, dando risada, né? Não, isso aí não vai virar nada, vou ficar brigando, eu tenho que fazer a lição de casa. Aí a gente ganha mais e a população também recebe mais coisa. E aí quando alguma coisa dava certo, eu falava: ô, vamos pra imprensa, vamos pro rádio, vamos falar. Ele falava: meu, já deu certo, vai ser bom pra cidade, é isso que importa. Ele não faz as coisas para aparecer, é isso que eu quero dizer. Por esse jeito de agir, essa determinação, essa honestidade, essa capacidade, na minha opinião, ele é o cara. Ele é o cara que deve governar Monte Alto pelos próximos 4 anos. Eu precisava dizer isso para você, que eu vi, eu sou testemunha disso. Agora eu te pergunto, você sabe quem que é o cara que eu estou falando?